Olá pessoal, e aí estamos aí mais uma vez com as nossas aulas aí de geografia aí, agora a geografia do 7º ano. Forte abraço a todos vocês aí do 7º ano, né? A todos aí da rede pública municipal aí da cidade do Ribeirão. Vou mandar um forte abraço aí também para a escola Doutor Caetano Monteiro, aí, escola onde eu estou cumprindo aí minhas aulas, atividades, aí, meus processos, meus trabalhos, todinho aí. Forte abraço a toda a direção, a toda a coordenação, a todos os membros aí que fazem parte dessa família Caetano Monteiro. Beleza, pessoal? E um forte abraço de uma forma geral a todos daí das escolas públicas municipais aí do nosso município. Beleza, pessoal? Vamos lá, continuando. Olha só, geografia, as comunidades tradicionais. Vamos entender um pouquinho a respeito dessa situação das comunidades tradicionais. São comunidades aí, como você vê, tradicional, uma coisa que tem uma tradição, que vem caminhando aí ao longo de um determinado período, né? E é assim que a gente entende aí algumas comunidades aí que estão presentes aí no território brasileiro, né? Que foram berço, né? Que foram os primeiros aí, que foram nossos ancestrais aí. E a gente vai observar cada uma delas aí e analisar a sua importância. Olha só. Nós temos aí um decreto que ele vai estabelecer, né, legalizar essa questão das comunidades aí, vai procurar um desenvolvimento aí para essas comunidades tradicionais, identificando quais são essas comunidades tradicionais e procurando aí um desenvolvimento, né, para elas, beleza? Então nós temos aí, de acordo com o decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, os povos e comunidades tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados, ou seja, tem que ter uma diferença, né? Não é só dizer, tem que ter uma diferença, beleza? E que se reconhece como tais. Primeiramente, ele tem que ter uma diferença de um todo, da comunidade geral, tem que se reconhecer como aquele grupo diferenciado, beleza? Que possuem formas próprias de organização social. Por exemplo, você tem um grupo aí, que ele tem um líder, que ele tem um representante, né? Que ele vai poder falar, reunir a comunidade, ou seja, uma organização social, né? Grupos aí que vão se organizar socialmente dentro desse mundo aí, dessa realidade deles, ou seja, tem uma organização social, uma liderança, uma pessoa que representa, uma pessoa que fale, tudo mais em nome dessa comunidade, beleza? Que possuem formas de organização social, que ocupam e usam territórios, tem que ter aí um território estabelecido para eles, né? A ideia de território, certo? E recursos naturais, como condições para a sua reprodução, né? Condições naturais, condições vindas da natureza. Ligado ao quê? Uma agricultura, uma pesca, uma pecuária, ou seja, uma atividade que venha proporcionar o quê? Desenvolvimento dele. E condições para sua reprodução cultural, ou seja, a cultura daquele povo, como aquele povo se conhece, o que ele faz, o que ele transforma, o que ele entende, a sua visão de mundo em relação a tudo isso aí. Questão social, né? Religiosa, que tem uma religiosidade própria, tem seus credos, os seus deuses e assim por diante, ou seja, suas crenças, né? Condição, né? Religiosidade ancestral e econômica. Então tem que ter essa reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Tudo isso aí tem que estar interligado e tem que fazer parte das características dessas comunidades tradicionais, beleza? Utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitido por tradição. Aquilo ali é uma tradição. Aquele tipo de cultura, aquela religiosidade, todo aquele processo de conhecimento que eu tenho, né, do trato com a terra, né, trato com a terra, dos credos que eu tenho, que eu acredito e tudo mais, tem que ser uma questão tradicional, passar de geração em geração. Beleza, pessoal? Isso aí a gente vai entender melhor quando a gente começar a falar realmente quem são e o que são, quais são essas comunidades tradicionais. Beleza? Que é o assunto que está no nosso próximo slide. E aí a gente observa aí algumas dessas comunidades. Professor, o que seriam essas comunidades? Seriam os povos indígenas. Só eles? Não, nós temos outros aí, outras comunidades aí que a gente pode falar aí como comunidades, tratar como comunidades tradicionais. Beleza? Mas vamos à primeira, que a gente colocar aqui inicialmente. Comunidade tradicional indígena, né? Olha só, primeiros habitantes do território brasileiro foram os povos indígenas, que compunham várias etnias com características próprias,
Primeiramente, como a gente já falou em aulas anteriores, em aulas em outras turmas, é o seguinte: os povos indígenas não são todos iguais, eles têm as suas características próprias, as suas peculiaridades, né? O seu modo de pintura, né? A sua organização tribal, né? Tudo isso aí, então, são características próprias, as suas plumagens, os seus enfeites, tudo aquilo aí são características deles. Embora eles sejam povos indígenas, né? Mas eles são diferenciados no seu modo de vida, na sua cultura. Atualmente existe aproximadamente 897 mil habitantes, 0,43% da população brasileira. Beleza, pessoal? Existia aqui no território brasileiro, a gente já falou em outras aulas, ou seja, de 1 a 10 milhões de povos indígenas, só no território brasileiro. Vocês vão encontrar informações aí que vão trazer 2 milhões, 5 milhões, 8 milhões e assim por diante. Mas segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ela estima-se que seja de 1 até 1 milhão de povos indígenas aí no início da colonização, da chegada, naquele período pré-cabralino, né, antes da chegada aí de Pedro Álvares Cabral, beleza? Foram os primeiros a ter contato com eles, foram os povos indígenas, né? O primeiro a ter contato com os povos europeus foram justamente os povos indígenas que já habitavam aqui o território brasileiro há muito e muito tempo. Beleza? Bom, desenvolveram a primeira atividade econômica do Brasil, que foi a exploração do pau-brasil. Beleza, pessoal? Quando os colonizadores europeus chegaram aqui, especificamente os portugueses, o contato com eles foi um contato assim, à primeira vista, amistoso, né? Amigável, né? Não teve nenhum conflito, tal, aquela coisa. Foi uma relação bastante interessante, né? Ou seja, eles retiravam o pau-brasil para os portugueses, que tinham um certo valor, em troca eles recebiam o quê? Espelhos, penas, machados e tudo mais, né? Na época eram chamadas bugigangas, mas o valor de troca depende da importância que tem um determinado produto para outra determinada grupo social, beleza? Então tinha o seu valor para o indígena, assim como o pau-brasil, uma madeira, tinha o seu valor para o colonizador português, beleza? Então teve esse contato, teve essa relação inicialmente amigável, amistosa, mas depois ela vai começar a, digamos assim, azedar, a ficar totalmente desfavorável para a população indígena, né? E muitos desses povos indígenas entraram em conflitos com os próprios portugueses. Portugueses aproveitaram aquela situação de rivalidades tribais e vão aumentar essa disputa, esse conflito entre eles. Isso aí vai fazer com que ocorra um extermínio aí de boa parte da população indígena. Só isso aí, professor? Não. Também nós temos aí as epidemias, doenças trazidas pelos europeus aí no território indígena. Beleza? Então, essas populações, que está com esse número bastante reduzido aí, de 0,43% da população brasileira, menos de 1 milhão, né, 897 mil habitantes, são os descendentes, né, que você observa, está encaixado tudo ali. Tem uma territorialidade, ou seja, a maior briga hoje, a maior disputa hoje, os maiores problemas hoje é em relação à questão da terra, né, que todo o território brasileiro pertencia à população indígena, de uma certa forma, né, pertencia a esse grupo social, né, a esses povos. Porém, com a ocupação territorial, e a gente já estudou sobre isso aí, a ocupação territorial do Brasil, das terras brasileiras, ela vai o quê? Empurrando, delimitando a sua área, né? Certo? As suas reservas. E hoje a maior briga que tem é a preservação dessas áreas, dessas reservas aí, aonde os povos indígenas vão se localizar, localizar as suas residências, suas moradias, né? Trabalhar em cima da sua cultura, né, e tudo mais, né, passar a sua tradição de geração para geração e tudo mais. E aí existe muito conflito aí entre garimpeiros, né, fazendeiros, latifundiários, né, que vão adentrar as terras indígenas, beleza? Tanto as demarcadas, tanto com o processo de demarcação e tudo mais. Então vai ter muito conflito em relação, até nos dias atuais. Aonde essa população ela se localiza? Em todo o território nacional, nós temos aí populações indígenas, em grande ou em pequena quantidade. Porém, a maior concentração dela ainda está na região norte do Brasil, certo? Bom, então todo esse processo aí, todo esse trabalho aí, a Lei 6.040 é justamente para tentar promover o desenvolvimento, né, a preservação desses povos tradicionais, e aí nós temos uma das nossas comunidades tradicionais, os povos indígenas.
Professor, é só essa? Não, tem a próxima também que a gente vai ver agora. Beleza? Comunidade tradicional quilombola, né? Pessoal, outro grupo social, eu não gosto nem de falar muito nele, eu prefiro falar, eu gosto de falar mais os povos descendentes, né? Povos africanos, né? Vindos da África, descendentes africanos e tudo mais. Porque, do mesmo jeito que nós podemos ser chamados de americanos, né? E uns para outro local ser chamados de americanos, eles também podem ser chamados de povos africanos, né? Descendência africana. Então, quando trouxeram, no início da colonização brasileira, trouxe muitos, né? Desses povos originários do continente africano, os africanos, de várias etnias, né? De vários grupos, né? Ali. Bantos, sudaneses e tudo mais. Beleza? Então, muitos deles vieram para trabalhar forçadamente aqui no território brasileiro, né? Inicialmente, tentou se escravizar as populações indígenas. Não deu muito certo e também não era muito um atrativo econômico, porque o índio seria um escravo daqui da terra. Então, você não poderia negociar ele a um preço tão elevado quanto se negociou as populações africanas. Beleza? Porque tinha um tráfico da igreja. Então você pegava ele lá, em um determinado continente, você trazia ele para cá e você poderia vender ele por um bom preço. Está entendendo a ideia? Então tem uma relação comercial em cima de tudo isso aí. Então o que acontece? Essas populações vieram para cá, inicialmente para trabalhar aí nas lavouras de cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar? Não, nas lavouras de café e nas regiões produtoras de ouro, né? Como na região das Minas Gerais, atual Minas Gerais, né? As regiões de Mato Grosso e as regiões de Goiás. Então nós tivemos aí toda essa população africana, né, de origem africana, vindo de lá, do seu território, uma migração forçada para trabalhar de uma forma escrava aí nas lavouras de cana, café e na produção aurífera de ouro. Beleza? E são comunidades tradicionais. A história delas foram comunidades tradicionais, formaram os quilombos, que era uma forma de resistência, dentre as muitas formas de resistência que os povos escravizados africanos proporcionaram, né? Que eles proporcionaram outras coisas também, como fugas, né? Como assassinato de feitores, né? De donos de escravos, né? Como o próprio suicídio, né? Chamado de banto, né? Banzo, chamado de banzo, que era um estado de melancolia muito grande, onde ele preferia se suicidar ou do que se submeter à escravidão, né? Banto não, corrigido, banzo, beleza? Era esse estado de melancolia, ou seja, era uma depressão profunda aí, que levava ele a tirar da sua própria vida do que ficar naquela condição de escravidão. Beleza, pessoal? Bom, um pouquinho aí foi da história dos povos indígenas, a forma dos povos quilombolas, a forma de resistência é justamente a formação de quilombos. O que eram quilombos? Eram áreas, né, autossuficientes, onde eles produziam sua agricultura, seu alimento, depois faziam trocas comerciais e tudo mais, beleza? E um dos quilombos, né, uma dessas áreas aí, dessas comunidades, né, autossuficiente, agrícola, pecuária e tudo mais, eles exerciam tudo ali, e trocas também, com excedente da sua produção, foi o mais famoso que você tem aí, que nós temos, que nós conhecemos até os dias atuais, que foi o Quilombo dos Palmares, né? Onde tiveram os líderes aí, Gangazumba e Zumbi dos Palmares, né? Gangazumba era tio de Zumbi, certo? E aí, com a morte de Gangazumba, vai assumir quem? Zumbi, o famoso Zumbi dos Palmares. Então nós temos aí toda essa relação aí, né? De formação desse território. Com a alforria, né, com a libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888, nós teremos aí doações, nós teremos compra aí de territórios que vão formar, né, vão começar a formar os quilombos, né, essas áreas, essas comunidades autossuficientes aí, beleza? Então elas vão se encaixar também como comunidades tradicionais, com a sua cultura própria, com o território, né, com as suas tradições aí passadas de geração em geração e tudo mais, beleza? Vamos lá. Populações africanas que foram trazidas forçadamente para trabalharem como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, café e na extração aurífera. Uma de suas principais formas de resistência foram a formação de quilombos. Atualmente existem cerca de 1.749 comunidades quilombolas. O pessoal tem outros dados, outras informações aí que
colocam bem maior aí, mais de 3.000 comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Eu acredito também que seja nessa proporção aí, mais de 3.000 comunidades quilombolas. Prosseguindo, outra comunidade que nós temos aí, as comunidades tradicionais ribeirinhas, extrativistas e seringueiros, né? Seringueiros. Ou seja, praticamente é uma coisa só, né? E aí a gente tem que entender como é que foi aonde se instala essas comunidades, né? Elas hoje estão instaladas, estão localizadas aí principalmente na região norte do Brasil, né? Lembrando que a gente dividiu o quê? Por isso que a gente estudou essa parte, né? A regionalização do Brasil, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas características comuns na cultura, na sua diversidade ali, própria de cada região, beleza? Então, na região norte, nós temos aí uma grande quantidade dessas comunidades aí, ribeirinhas, extrativistas e seringueiros, né? E aí você observa o seguinte, ainda no período da colonização, nós tivemos aí, na região norte, a presença jesuíta, né? Os jesuítas aí, e muitos deles extraíam as chamadas drogas do sertão, né? Era cacau, baunilha, né? O cravo e assim por diante, o babaçu, o urucum, era esses elementos aí que eram chamadas drogas do sertão, eram os produtos nativos ali daquela região, muito utilizado aí, muito apreciado na Europa. Então, as missões jesuítas, né? Que é aqueles locais de atuação dos padres jesuítas, né, dos soldados da igreja, né, eles atuavam ali de uma forma de catequizar, levar o cristianismo até aquela determinada região, beleza? E aproveitar também para extrair da natureza essas drogas do sertão e comercializar, beleza? Então, nós temos aí as primeiras fontes de extrativismo dessa região. As extrações, então, são comunidades extrativistas, que vivem do quê? Da extração da terra. Embora desenvolva agriculturas, né, subsistência ali para a sua região, mas a base da sua economia é justamente o extrativismo, né, a negociação dessas drogas do sertão, beleza? Até hoje tem isso. Os seringueiros, essa questão dos seringueiros aí é bastante interessante. Ela vai se iniciar no início, melhor dizendo, do século passado, 1910, 1909, por aí, entre esse período aí, no início do século passado, né? Com o desenvolvimento da indústria automobilística, ou seja, a produção de automóveis. Automóvel precisa de quê? Além da gasolina, né? Além do ferro para poder formar ele, fazer ele, confeccionar o carro, né? Da gasolina e tudo mais, é preciso também de outra matéria-prima, que é o quê? A borracha, né? E a borracha foi justamente tirada do quê? Dos seringais, né? O látex era justamente tirado da seringueira. Então, esses seringueiros, eles foram para lá num período em que nossa região, a região Nordeste, passava por períodos de extrema seca, né? Ou seja, então, esse local aí, no início do século passado, foi bastante atrativo para essa população nordestina que estava sedenta de quê? De trabalho, de emprego, de renda, né? De alimentação e tudo mais. Então, eles vão se deslocar da região Nordeste para a região Norte, beleza? Só que aí vai ter um declínio, depois, algumas décadas depois, vai ter um declínio aí da produção de borracha na região. Porém, essas comunidades elas já vão estar estabelecidas aí, já vão estar localizadas, morando aí nessas regiões, né? E aí vão constituir família e tudo mais, vão se unir as populações tradicionais, né? Indígenas, né? Também alguns remanescentes aí, que ficaram aí dos portugueses, né? Das populações aí escravizadas também. Então, o que acontece? Então, eles vão se localizar próximo ao quê? Aos rios, né? Aos principais rios ali da região. Serão assim chamadas comunidades ribeirinhas, né? Aqui as comunidades, né? Aqui as habitações deles, né? Que não tem uma infraestrutura como nós temos, né? Não temos rede de esgoto, né? De água encanada e tudo mais, ou seja, sofre com tudo isso aí. A questão do transporte é via fluvial, nos períodos de cheia, né? Para ir para a escola, para fazer comércio, para tudo mais, vai ser via fluvial, ou seja, via rio, né? Em pequenas embarcações, barcos e tudo mais. Então, elas irão se localizar próximo às margens desses rios. E aí suas habitações serão palafitas. O que é palafita, professor? Você já deve ter visto que palafita é justamente essas casas suspensas, né? Erguidas aí com uma estrutura de tora de madeira, né? De madeira para evitar que na cheia do rio ela não vai invadir a casa. E aí na vazante do rio, ou seja, no período que dá uma secada, dá uma baixada nessas águas, aí você vai ver a estrutura dela todinha. Eles vivem basicamente da caça, da pesca, né? Principalmente da pesca, né?
de extração de produtos aí da natureza e pequenas agriculturas. Beleza, pessoal? Então essa é mais uma das nossas comunidades tradicionais que nós temos, né? A da extrativista, né, que saiu extraindo aquele ali, que também se configura aqui, também é uma sociedade ribeirinha, né? A dos seringueiros, que vivem ali principalmente da extração da borracha, do látex ali, da seringueira, e as comunidades ribeirinhas que moram próximos aí. Nós temos duas figuras, né? Tanto das palafitas como da própria extração aí do látex da seringueira. Prosseguindo, comunidades tradicionais de pescadores e jangadeiros são aquelas comunidades que vivem da pesca, né? Embora, eu volto a falar, essas comunidades podem ter outras atividades além daquelas que elas já estão acostumadas, habituadas, mas a base, né? A base de sua atividade econômica é justamente aquelas que elas estão sendo citadas, né? Da pesca, né? E tudo mais. E aí nós temos aí os pescadores e jangadeiros, né? Os pescadores são populações tradicionais espalhadas ao longo do litoral, ali litoral sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, você tem essas comunidades aí. A localização, o território delas é aquele, né? Pelos rios e lagos, e tem deixa eu ver aqui, deu uma fugidinha aqui, coisa rápida, né? Opa! Aí, segura, beleza, pessoal? Deixa eu organizar aqui. Calma aí. Pronto. Não deu para ler aquele pedaço ali não, mas olha só, elas se localizam pelos rios e lagos e tem um modelo de vida baseado principalmente na pesca, beleza? Então tá tudo isso aí, nós temos aí as características dessa comunidade tradicional, beleza? Vivem basicamente da pesca. E os jangadeiros também, que são esse grupo que vive também da pesca, porém eles desenvolvem a sua atividade pesqueira em alto mar, né? Eles chegam aí passar 3, 4, 5 dias aí, uma semana em alto mar, a distância, antigamente era uma distância maior, né, de mais de 100 quilômetros aí em relação à costa marítima, né, hoje em dia é um pouquinho menos, 40 quilômetros também é uma distânciazinha considerável, 40 quilômetros aí em relação à costa marítima aí, realizando a atividade de pesca, né. São tripulantes aí na faixa de 5 a 8 tripulantes numa embarcação pequena, né, a embarcação aí de seus 2 metros de largura por 8 metros de comprimento, aí onde eles ficam aí esse período todinho no mar, tirando do mar o seu sustento, né, a sua subsistência, embora possa fazer outras atividades, mas a base é essa, tirando do mar a sua subsistência, né? O jangadeiro é um pescador artesanal que conduz e utiliza a jangada como embarcação. Refere-se como indivíduo, dono, patrão ou tripulante desta embarcação tradicional. Então, é mais uma comunidade tradicional que nós temos. Prosseguindo, comunidades tradicionais caiçaras, né? Essas são aí as que vivem principalmente aí na região litorânea também, vive da caça, da pesca, teve uma miscigenação aí de portugueses, indígenas e um pouquinho, né, da população africana também. Entende-se por caiçara as comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural dos indígenas, colonizadores portugueses, em menor grau dos escravos africanos. Os caiçaras apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, ou seja, aquela que sempre está se movendo, se deslocando de local para local, da pesca, do extrativismo vegetal e do artesanal. Suas comunidades são localizadas nas áreas litorâneas também. Então, são as comunidades caiçaras. Um dos problemas que elas enfrentam, pessoal, é justamente o desenvolvimento, né, a expansão das cidades, aí que vão avançando aí as suas construções aí nas suas áreas litorâneas, né, nas suas áreas de habitação. Prosseguindo. Bom, pessoal, deixei uns exercícios aí, espero que esse quadro não caia de novo, né? Quase que eu ia derrubando aqui, ia ser aquele parrapapê todo, né? Mas a gente conseguiu salvar a tempo de resolver essa situação e não interromper a nossa aula. Pessoal, deixei os exercícios semana passada, não sei se vocês estão lembrados, né? Mas vamos corrigi-los, né? Olha só, pedi para você identificar todas as regiões aí do nosso território brasileiro, né? Então eu fiz aí essa identificação aí para você corrigir agora, né? Região Norte, essa em verde, né? Região Nordeste, certo? Região Sudeste, essa em vermelho, né? Região Sudeste, essa em rosa, né? Está a região Centro-Oeste,
e essa amarelada aqui, região sul. Então essas foram as identificações aí das nossas regiões, beleza? O primeiro exercício pedia justamente isso aí. Identifique as 5 macro-regiões brasileiras, descreva as principais características estudadas da sua região. Quais serão as características da sua região? Pegando a nossa região aqui, a região pernambucana, a região nordeste, né? Nós descrevemos aqui, Pernambuco, o maior número de estados, 18% do território, né? Nordeste, né? Nordeste, com o maior número de estados, 18% do território, área de 1.544.291 km², 56.560.081 habitantes, densidade demográfica de 32 habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Economia ligada ao turismo, extrativismo e agropecuária. A vegetação é a caatinga, Mata Atlântica e a faixa de transição com o cerrado, beleza? Clima predominantemente é o semiárido com áreas de seca. E aí a gente falou sobre aquela questão do polígono da seca, viu? Aqui no lugar de Pernambuco é Nordeste, região Nordeste, beleza? Prosseguindo, volta lá um pouquinho, só para me ver uma questãozinha, né? É isso mesmo. Prosseguindo, valeu, obrigado. Quais os estados pertencentes à sua região e qual o seu estado? Qual o estado pertencente à nossa região? Então eu coloquei aqui não só os estados, mas também as siglas e as capitais. Coloquei para a questão de informação, para você ter mais um elemento aí para você agregar ao seu conhecimento, né? Então nós temos aí Maranhão, MA, São Luís, Piauí, PI, Teresina, né? Ceará, CE, Fortaleza, Rio Grande do Norte, RN, Natal, Paraíba, PB, João Pessoa, Pernambuco. Aí eu peguei o quê? Para você destacar, né, qual o seu estado, né, o nosso estado. Pernambuco, PE, Recife, Alagoas, AE, Maceió, Sergipe, SE, Aracaju e Bahia, PA, Salvador. Beleza? Então tá aí nosso exercício, a correção do nosso exercício da semana passada. Só faça aquela alteração, pessoal. Que na hora quando eu coloquei a alteração aqui, eu botei o estado de Pernambuco. Na realidade, era para ser colocado o estado do Nordeste. Mas, tranquilo, isso é coisa que a gente resolve. Prosseguindo, exercíciozinhos para não perder o costume que ficarão para a próxima semana, beleza? Do que trata a lei 6.040, né? Do que trata aquela lei, beleza? Como se formaram as comunidades quilombolas, como foi aquela formação da comunidade quilombola, né, o primeiro quilombo, mais famoso, mais conhecido. Como se formaram as comunidades ribeirinhas, beleza? Aquelas comunidades ali que eu falei para vocês, ali da região Nordeste, aquela transição, Nordeste para a região Norte, beleza? Qual a maior dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas, aquela que eu falei para vocês, a questão, né? Já sabe. Prosseguindo, nosso referencial bibliográfico, né? Instituto Ecobrasil, Ecoturismo e Ecodesenvolvimento. Pessoal, forte abraço a todos vocês. Desculpe nossas falhas técnicas aqui, mas isso é bom que vai descontraindo um pouquinho, fazendo a gente se soltar. Beleza? Forte abraço, até a próxima semana.